Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 3, que nós lemos, que foi lido pelo pastor Rodrigo logo do início do culto. Na abertura desse culto, nós vamos ler no capítulo 3 do Evangelho de João, nós vamos ler um texto da palavra de Deus. Antes de lermos a palavra, nós queremos dizer a todos os irmãos e amigos que assistiram o programa Minha Esperança, na Rede Bandeirantes, que passou na quinta, na sexta, mensagem do pastor Billy Graham, testemunho do jogador Kaká, testemunho daquela bicampeã mundial de karatê, aquela irmã, enfim, testemunho do Jorginho, da seleção, e mensagem do pastor Billy Graham, do Frank Lee Graham, que nós gravamos este material e nós vamos editar num DVD e disponibilizar para todos os irmãos que quiserem fazer evangelismo na sua casa, fazer como Mateus fez. Quando Jesus chamou Mateus para ser seguidor, para ser seu discípulo, Mateus imediatamente abandonou tudo, foi seguir a Jesus e chamou os seus amigos e deu uma grande festa em casa e recebeu ali os seus amigos, Jesus, os seus discípulos, e deu a oportunidade dos seus amigos ouvirem a palavra que saía da boca de Jesus. E houve grande salvação naquela ocasião. E nós podemos fazer a mesma coisa, usando esse material que nós gravamos, vamos editar, e é para isso mesmo, para ser usado como evangelismo. Hoje nós queremos falar do assunto mais importante da Bíblia, que está em João capítulo 3. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Acompanhe a leitura da palavra de Deus agora. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, isto é, do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, pois, de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, isto é, do Espírito Santo. E Jesus continua falando com Nicodemos a partir do versículo 16 agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ou condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado ou não é condenado, mas quem não crê já está julgado ou já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Até aqui esse texto da palavra de Deus. Vamos orar agora. Convido você a fechar os seus olhos e a levar os seus pensamentos ao Senhor. Pai Santo, nós estamos diante dessa preciosidade, dessa revelação da Tua palavra, Senhor. Palavras que saíram da boca do Teu Filho, e nós queremos aprender, ser instruídos acerca do novo nascimento nesta noite. Ó Pai, através do Teu Espírito Santo, fala com as pessoas que aqui estão e também com esses que ouvirão através destas gravações.
ó Pai Santo, acerca da necessidade urgente de um novo nascimento. Pai, que o Teu Espírito esteja nesta noite, não só neste lugar, mas em todo esse território brasileiro, convencendo do pecado, da justiça e do juízo as pessoas que ainda não nasceram de novo, para que sejam nascidas nesta noite, para que sejam salvas, Pai, e acrescentadas ao Teu reino. Nós te pedimos, Pai, uma grande colheita em todo o território do Brasil nesta noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quantos dizem amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos aqui um episódio singular nas Escrituras. O Evangelho de João registra esse incidente quando Nicodemos, um dos principais dos judeus, algumas versões dizem um dos príncipes dos judeus, ele procurou Jesus de noite. Ele não queria ser visto pelos seus colegas, ele era um fariseu. Para você entender bem o que significa isso, o fariseu era aquele judeu mais religioso, mais ortodoxo, mais cumpridor da lei mosaica, aquele homem que cumpria os 10 mandamentos ao pé da letra. Ele procurava viver uma vida mais santa possível. Os fariseus, eles eram desta maneira. Entretanto, eles se atinham muito à letra da lei e não ao espírito da lei. E Nicodemos era um fariseu. E ele foi procurar Jesus à noite. E quando ele chegou para falar com Jesus, ele chegou elogiando Jesus, reconhecendo, inclusive, que Jesus era alguém vindo de Deus. Ele diz: sabemos que tu és mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Amados, Jesus poderia continuar esta conversa, mas Jesus não continuou. Jesus poderia ter dito a Nicodemos: olha, Nicodemos, você teve uma revelação divina. Eu realmente sou o Messias de Israel. Eu sou aquele que deveria vir na plenitude dos tempos para trazer a salvação não somente aos judeus, mas a toda a humanidade. Mas Jesus não continuou esta conversa. Jesus foi direto ao ponto. Jesus interrompeu aqueles elogios de Nicodemos e foi direto ao ponto. E o que Jesus respondeu a ele é uma revelação tremenda. A Bíblia diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus então foi direto ao ponto e disse: olha, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, que tinha uma mente natural, pensava de maneira natural, disse: mas como pode ser isso? Como pode alguém como eu, sendo velho, ele já era um homem velho, como pode nascer de novo? Porventura teria que voltar ao ventre de minha mãe e tornar a nascer? E Jesus então começa a explicar acerca do novo nascimento, que é um nascimento espiritual e não um nascimento físico. Por isso ele diz: o que é nascido da carne é carne. Ele está falando aí de nascimento físico. Mas o que é nascido do Espírito Santo, que é gerado pelo Espírito Santo, esse nasce de novo espiritualmente. Enquanto eu vou ministrar esta palavra, o Espírito Santo vai estar falando com você, testificando que essas coisas são a si mesmas, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, porque Jesus disse que esta seria a principal obra do Espírito Santo no mundo, convencer a cada pessoa que ainda não nasceu do novo da necessidade de nascer de novo. Porque, amados, este é o assunto mais importante de toda a Bíblia. E eu quero te fazer uma pergunta que talvez você não saiba me responder, nem eu saiba responder essa pergunta. Onde você estará daqui a 100 anos? Onde você estará daqui a 100 anos? No ano 2108. Onde você estará? Talvez, com certeza, o seu corpo estará sepultado.
Mas a sua alma e o seu espírito, onde estarão? A Bíblia é um livro muito claro acerca dessas coisas. A Bíblia diz que existem 2 lugares. Um lugar de gozo e um lugar de tormento. E que quando nós morremos, ou vamos para um lugar ou vamos para o outro. Por isso é que este assunto é muito importante. Jesus foi direto ao ponto, porque todas as decisões que nós tomamos aqui, amados, terminam com a nossa morte. Com quem nós vamos casar, aonde nós vamos morar, que curso nós vamos fazer, quantos filhos vamos ter, né? Que trabalho vamos exercer, que atividade, que profissão, tudo isso termina com a morte. A morte nivela a todos. Nivela o pobre, o rico, o bonito, o feio, o branco, o negro, o amarelo, enfim, o sábio, o ignorante. A morte nivela a todos. E tudo termina aqui com a morte. Mas todas as decisões que tomamos terminam aqui com a nossa morte. Mas existe uma decisão que nós tomamos aqui que tem um efeito na eternidade. E essa decisão é a decisão de receber ou rejeitar o que Jesus fez em teu lugar e em meu lugar. Essa decisão vai determinar para onde nós estaremos indo e onde nós passaremos a eternidade, onde nós viveremos na eternidade. Por isso Jesus foi muito claro, muito objetivo e muito direto. A morte, amado, a morte física sela o destino eterno da nossa alma e do nosso espírito. Portanto, é importante que você compreenda que é necessário que você entenda isso que Jesus falou da necessidade de nascer de novo. E eu gostaria aqui de fazer a primeira pergunta que esse texto nos traz, ou que nós podemos tirar daqui. Por que Jesus foi tão incisivo sobre a necessidade de nascermos de novo? Você poderia fazer essa pergunta. Por que Jesus foi tão incisivo? Ele foi até repetitivo. E quando a palavra bíblica, quando você encontrar na Bíblia essa palavra, na verdade te digo, é uma ênfase que quer dizer, com absoluta certeza eu te digo. Pode ter 100% de certeza disso que eu vou te dizer agora. É como se Jesus estivesse dizendo assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É interessante que Jesus não disse se você, Nicodemos, não nascer de novo. Ele disse se alguém. Alguém é qualquer pessoa, é você, eu, todos nós. Se nós não nascermos de novo, não veremos o reino de Deus. Não veremos e não entraremos nele. Por isso, Jesus foi tão incisivo sobre a necessidade de nascermos de novo. E eu gostaria de te dar pelo menos 4 razões por que Jesus foi tão incisivo nessa ênfase dele, nessa necessidade de nascermos de novo. A primeira razão é porque a Bíblia diz que todo ser humano, ele já nasce morto em seus pecados, em seus delitos e pecados. Quer ver isso? Deixa o seu dedo marcando, vai um pouco à frente. Você acha Efésios, a carta do apóstolo Paulo, o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo para escrever à igreja que estava em Éfeso, a epístola aos Efésios, no capítulo 2, ele está escrevendo aqui à igreja, a pessoas que já haviam nascido de novo, e ele diz assim no capítulo 2, essas palavras: Ele vos vivificou, isto é, Jesus vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também aos demais. Filhos da ira. Amados, sem nascer de novo, a Bíblia diz que todo aquele que não nascer de novo, a ira de Deus permanece sobre ele. Ele é filho da ira, ele não é filho de Deus.
E a palavra aqui é muito clara, que Deus, através da operação do Espírito Santo, nos vivifica, nos traz vida. Por quê? Porque nós estamos mortos espiritualmente em nossos delitos e pecados. Em nossos delitos e pecados. E a palavra de Deus ainda diz mais. A segunda razão vai um pouquinho mais, volta um pouquinho para trás, a carta aos Romanos, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, novamente, sendo usado pelo Espírito Santo para nos inscrever e nos dizer, no versículo 23, essa importante revelação. Porque Jesus foi tão incisivo na necessidade que temos de nascer de novo. Porque além da Bíblia dizer que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, ela também diz que o salário do pecado é a morte, diz o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a consequência do pecado é a morte. E eu gostaria de dizer desde já para você o significado de morte na Bíblia. Olha aqui para mim, morte na Bíblia não significa aniquilamento. Morte na Bíblia significa separação. Separação. Quando a Bíblia fala que você e eu nascemos mortos em nossos delitos e pecados, ela quer dizer que nós nascemos separados de Deus. Nós não temos comunhão com Deus. A vida de Deus não está em nós. Nós temos um espírito que é imortal, temos uma alma e temos um corpo que é mortal. Temos um espírito e uma alma imortais, mas não temos a vida de Deus. Por isso que é importante que você entenda que morte significa separação. Por que é então, pastor, que eu tenho que nascer de novo? Tudo começou, amados, lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou nossos primeiros pais e os colocou lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo, portanto é verdade o que está escrito na Bíblia, e a ciência vem comprovando isto. Aliás, quando os cientistas estudaram o genoma humano, agora em 2003, descobriram que todos os seres humanos que já existiram e existem sobre a face da Terra vieram de um único casal. E a Bíblia diz isso em Gênesis. Quando esse primeiro casal foi criado, Deus os colocou no Jardim do Éden e ali Deus disse, olha, vocês podem comer de todas as árvores livremente, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês nunca vão comer. Porque se vocês, no dia em que comerem, vocês vão morrer. Vocês vão ficar separados de mim. E a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha ter comunhão com o homem, com o casal, na viração do dia. Quando o dia virava da manhã para a tarde, Deus estava ali com eles, tendo comunhão com eles. Mas aconteceu então que um determinado dia Satanás tentou a Eva, e Eva caiu e comeu, deu a Adão, desobedeceram a Deus. A partir daquele dia, não tiveram mais comunhão com Deus. Eles não morreram fisicamente naquele dia, porque Gênesis 5, capítulo 5, versículo 5, diz que Adão viveu 930 anos e morreu fisicamente. Mas espiritualmente, eles se separaram de Deus naquele dia que houve a desobediência, o pecado. Não tiveram mais comunhão com Deus. Deus não pôde mais ter comunhão com o ser humano por causa do pecado. O pecado colocou uma barreira entre o homem e Deus. E a Bíblia diz que Deus é tão santo que ele sequer pode ver o mal. E o pecado é uma desobediência, é uma transgressão. A partir dali, Deus fez uma promessa que enviaria o seu Filho na plenitude dos tempos para restaurar a comunhão novamente do homem com Deus. E Jesus veio exatamente na plenitude dos tempos para morrer em nosso lugar, a fim de que nós pudéssemos ter de volta esta comunhão que nós perdemos lá no Jardim do Éden.
A partir dali, todos nós nascemos à semelhança de Adão e à semelhança de Eva. Nascemos com aquela natureza pecaminosa, com aquela natureza caída, com aquela natureza egoísta, inclinada para o mal. Irmãos, eu gosto de citar o exemplo de duas criancinhas. Duas criancinhas, se você pegar uma criancinha de 1 ano e colocá-la numa sala onde não exista nada, e colocar também ali uma outra de 2 anos, e der um brinquedo bem bonito, bem vermelho, bem atrativo para a menorzinha, e não der nada para a maior, e deixar ali, o que vai acontecer dentro de alguns minutos? A maiorzinha vai lá, toma o brinquedo da menor e vai brincar. Ela não está nem aí com a gritaria, com o choro e com o desconforto do outro. Por quê? Será que ela pensou, planejou isso? Não. É a natureza caída dela. Ela é egoísta. Nós somos egoístas desde que nascemos. Por isso nós já nascemos com a natureza caída. Por isso necessitamos nascer de novo. E sem nascer de novo, nós jamais entraremos, jamais veremos o reino de Deus. Temos uma natureza egoísta. E esta é uma das razões porque Jesus enfatizou a necessidade de você e eu nascermos de novo. Eu já nasci quando eu tinha 12 anos de idade. Portanto, há mais de 50 anos que eu nasci de novo, graças a Deus. Estou nessa caminhada. Mas talvez você não esteja ainda. E o Senhor quer te salvar, quer fazer você nascer de novo. Por isso, preste atenção naquilo que nós estamos falando. Uma outra razão porque Jesus foi tão incisivo sobre a necessidade de nascermos de novo, irmãos, é porque os poucos anos que aqui nós vivemos são, aos olhos de Deus, o tempo que nós temos para tomarmos esta decisão que é a mais importante da nossa vida. Deus nos concede aí 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, e é este o período que nós temos. Por quê? Porque a morte física sela o destino eterno da nossa alma e do nosso espírito. Por isso, é durante esse tempo que nós temos para nascer de novo. Jesus foi direto ao ponto ao falar com Nicodemos. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver, não pode entrar, não vai participar. Para você participar, entrar, gozar, você precisa nascer de novo. Ou seja, você precisa passar por essa experiência do novo nascimento. Por quê? Porque nós estamos mortos espiritualmente, ou seja, nós estamos separados de Deus espiritualmente. Nós nascemos assim. Já nascemos inclinados ao mal. Você já notou as criancinhas? Eu tenho a netinha, né? Mas desde o comecinho, é teimosa, quer fazer a vontade dela, é do jeito dela, não é do jeito que o papai quer, não é do jeito que a mamãe quer, menos ainda o vovô e a vovó. É do jeito dela. Por quê? É a natureza, irmãos. Então nós temos que mudar essa natureza. Quando nós nascemos de novo, a nossa natureza é mudada. E eu vou mostrar isso na palavra de Deus. Por isso é tão importante que nós entendamos a necessidade de nascer de novo. Pastor, e o que é um novo nascimento? O novo nascimento é a operação do Espírito Santo no nosso espírito, trazendo-nos a vida de Deus, vivificando-nos. Nós lemos agora, Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Portanto, nascer de novo, o novo nascimento é uma operação realizada pelo Espírito Santo. Ninguém mais pode realizar esta operação. Só o Espírito Santo pode te convencer que você é um pecador e que você precisa nascer de novo. Que você está irremediavelmente perdido, que a tua chance é aqui. Nós lemos as palavras de Jesus. Lembra-se em João 3,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que crê no Filho, tenha vida eterna. Tem muita gente que diz, eu creio em Deus. Crer em Deus não é suficiente. Sabe por quê? Porque os demônios também creem em Deus. A Bíblia diz isso, que os demônios creem em Deus e eles se estremecem. Mas eles não creem em Jesus, eles não recebem, não aceitam Jesus. Jesus não é Senhor deles. Assim como também os judeus também creem em Deus, mas não creem em Jesus, não recebem Jesus como Senhor. Os muçulmanos, a mesma coisa. Portanto, Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia no Filho unigênito, tenha a vida eterna. E continua Jesus dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, isto é, no Filho, Jesus Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Irmãos, nós nascemos condenados. Existe uma sentença de condenação sobre cada ser humano. Por isso Jesus foi direto ao ponto dizendo, é preciso nascer de novo. Sem nascer de novo, você não vê, você não entra, você não participa do reino de Deus. E a oportunidade que nós temos de nascer de novo é durante o período da nossa vida aqui. Então nós temos que entender que quando Jesus veio, irmãos, ele veio para morrer a nossa morte, morrer em nosso lugar. Veja bem, não é a nossa morte física, é a nossa morte espiritual. Por quê? Porque no momento em que Adão e Eva pecaram, eles foram separados de Deus. Houve uma separação definitiva ali, e essa separação foi uma separação espiritual. Não é? Houve uma separação, e nós nascemos espiritualmente separados de Deus. Precisamos nascer de novo para que possamos voltar a ter comunhão com Deus. Portanto, o novo nascimento é uma operação do Espírito Santo realizada no nosso espírito. Apenas o nosso espírito nasce de novo. Ou seja, Deus traz, através do Espírito Santo, a sua própria vida ao nosso espírito. E a partir dali, então, nós temos a vida eterna de Deus. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Amém? A Bíblia, irmãos, ensina que todo ser humano, ele é formado de 3 partes, de 3 essências: espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. As palavras no grego são pneuma para espírito, psique para a alma e soma para o corpo. Então nós, na verdade, somos um espírito, o ser humano é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Nós olhamos só o exterior, mas o verdadeiro eu nosso é o nosso espírito. Com o nosso corpo, para que você possa entender bem essa diferenciação, com o nosso corpo nós entramos em contato com o âmbito físico, não é verdade? Através do âmbito do nosso corpo nós contactamos o mundo físico, o âmbito físico. Com o nosso espírito, nós entramos em contato com o mundo espiritual, no âmbito espiritual, transcendental. E com a nossa alma, nós entramos em contato com o âmbito intelectual da nossa mente, da nossa capacidade de pensar. Portanto, são 3 essências, o homem tem 3 essências, o homem é um ser tricótomo. E nós precisamos, para ter comunhão com Deus, que o nosso espírito tenha a vida de Deus nele. Porque senão, nós não seremos filhos de Deus, nós seremos apenas criaturas de Deus. Irmãos, o homem foi criado, como diz a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele foi criado diferente de todos os outros animais, porque Deus deu ao homem espírito. Nenhum animal possui espírito. A girafa não possui espírito, o cavalo não possui espírito, ele age por instinto. Agora o homem não, o homem tem responsabilidades. Ele tem o livre-arbítrio, a livre escolha, a autodeterminação. Tudo isso faz parte dessa característica que Deus nos deu de seres espirituais. E por isso, então,
nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus no Espírito. E somos criaturas de Deus. Agora, a Bíblia diz que filhos de Deus são somente aqueles que nascem de novo. Quer ver isso? Um pouquinho para trás. Volte uma página desse mesmo Evangelho, o capítulo 1. Nós estamos no capítulo 3 do Evangelho de João. No capítulo 1 está escrito ali, versículo 11, diz assim, que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Ou seja, ele veio para os judeus e os judeus não o receberam. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, isto é, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, isto é, fisicamente, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Foram gerados pelo Espírito Santo. Como Jesus foi gerado também em Maria pelo Espírito Santo, nós somos gerados de novo, no novo nascimento, nosso espírito, nós somos gerados de novo pelo Espírito Santo. Por isso, só é filho aquele que nasce de novo. No mais, todos somos criaturas, criados à imagem e à semelhança de Deus no Espírito. Mas filhos são somente aqueles que nascem de novo. Há uma mentira que Satanás divulga com muita facilidade entre as pessoas. Diz assim, todos nós somos filhos de Deus. Isso é mentira. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que só aqueles que nasceram, só aqueles que o receberam, é que Deus lhe deu o poder de serem transformados ou feitos filhos de Deus. E Satanás continua dizendo, ele mistura a verdade com mentira, dizendo, vê lá se Deus vai jogar os seus filhos no inferno. Todos nós somos filhos de Deus. Deus não jogará realmente nenhum dos seus filhos no inferno. Mas nem todos, não somos todos filhos de Deus, somos todos criaturas. Agora, filhos são somente aqueles que nascem de novo. Por isso é muito importante que você entenda isso. E como nascer de novo? Qual é a base, pastor, para eu nascer de novo? A base, meu amado, foi a obra que Jesus fez lá na cruz em teu lugar. Quando Jesus morreu, ele morreu a tua morte. Ele morreu a minha morte. Ele morreu a nossa morte. Ele nos substituiu na cruz. Jesus não tinha pecado. A Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Ele não foi gerado por José. Ele não nasceu com essa natureza caída, decaída. Ele nasceu santo, puro. A única coisa que Jesus tinha de diferente entre nós e ele é que ele não tinha natureza caída, mas no mais ele era 100% homem como nós. Ele passou fome como nós podemos passar, passou sede, ele tinha limitações, ele não tinha onde reclinar a cabeça, a Bíblia mesmo fala disso. Jesus viveu, ele nunca andou mais do que 120 quilômetros partindo de Jerusalém. Durante todo o seu ministério, em qualquer direção, nunca mais foi de 120 quilômetros. Então, Jesus tinha todas as limitações que nós tínhamos, sofreu todas as tentações que nós sofremos, mas ele não tinha pecado e ele se ofereceu como o Cordeiro de Deus, sem pecado, para nos substituir e pagar o preço da nossa redenção. A justiça de Deus exigia que alguém me substituísse na minha morte, que te substituísse na tua morte. E Jesus foi o substituto. É por isso que o João Batista, ao apontar para Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, amados, quando Jesus então morreu, ele morreu a minha morte. E a minha morte é uma morte espiritual. A sua morte também é uma morte espiritual. Jesus então sofreu todo aquele sofrimento por causa dos nossos pecados. Aquele filme, A Paixão de Cristo, mostra isto. Mostra isso, como Jesus padeceu, como ele sofreu. Mas eu quero dizer para você que o maior sofrimento de Jesus foi naquele momento em que ele sentiu a ausência de Deus, naqueles últimos momentos ali na cruz, quando ele estava já para render o Espírito,
ele exclamou aquela frase, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que a tradução é, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus colocou sobre Jesus o pecado de toda a humanidade. E a Bíblia diz que Deus é tão santo que ele não pode ver o mal. Deus se afastou, virou as costas. E Jesus, não obstante sendo um homem, ele tinha uma íntima comunhão com Deus. E naquele momento ele sentiu a ausência de Deus e exclamou, por que me abandonaste? Naquele momento a Bíblia diz que ele se fez pecado, não pecador, mas pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Por isso é que Jesus disse a Nicodemos, se você quer entrar no reino de Deus, Nicodemos, até mesmo ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa ter um nascimento espiritual. Você precisa receber a obra que eu fiz em teu lugar. Jesus te substituiu na morte. Irmãos, a Bíblia diz, os credos das igrejas, e a Bíblia diz isso também, em 1 Pedro, que Jesus desceu ao inferno. Né? A Bíblia diz, os credos que nós ouvimos, né? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou. Jesus realmente desceu ao inferno, a primeira carta de Pedro diz isso. Quando ele morreu, ele foi para pagar o nosso preço lá no inferno. E ele estaria lá se Deus não o ressuscitasse. Como preço do nosso pecado, da nossa transgressão. Como preço da nossa redenção. Mas Deus o ressuscitou. E ele tornou-se o primogênito entre os mortos. O primeiro gerado de uma série. Quando ele veio, ele era o unigênito do Pai, o único gerado. Quando ele ressuscitou como primogênito dentre os mortos, segundo a palavra de Deus nos diz em Colossenses, capítulo 1. Deus está formando uma grande família no céu. E Ele está recrutando essa família dentre as pessoas. E é através do novo nascimento que nós saímos do reino das trevas e nascemos no reino da luz. Somos transportados do reino das trevas para o reino de Deus. Nascemos na família de Deus, recebemos até um novo nome. O livro do Apocalipse diz que todo aquele que nasce de novo receberá um novo nome. Nós vamos conhecer o nosso novo nome quando nós chegarmos lá no céu. A Bíblia diz que nós vamos receber uma pedrinha branca com o nosso novo nome escrito nela. Porque muitas vezes nossos pais dão nomes errados, né? Nomes às vezes que são verdadeiras maldições, né? Então Deus, como Pai que é, Ele registra lá o nosso novo nome no livro da vida, quando nós nascemos de novo. Por isso é importante que você entenda que você só pode nascer de novo com base na obra sacrificial que Jesus fez na cruz e que você precisa aceitar pela fé. Você não está vendo, como eu não estou vendo. Você não está vendo não está vivenciando aqueles dias que Jesus esteve aqui. Há 2000 anos atrás, nasceu em Belém um menino, gerado pelo Espírito Santo, que cresceu e nos ensinou o reino de Deus, as coisas de Deus, e nos substituiu naquela cruz como nosso substituto, morreu, ressuscitou, e hoje está à direita do Pai. Você precisa crer que Jesus fez isso tudo por amor a você, para te substituir na morte, para que você possa ter vida e vida abundante, vida eterna. Por isso ele disse a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, melhor dizendo, não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar, não pode ver, não pode participar. E nós só podemos nascer de novo se nós aceitarmos pela fé aquilo que Jesus fez por nós há 2000 anos atrás. Você não está lá para ver, mas você precisa crer que alguém morreu por você para te salvar. E hoje você está aqui porque Deus te trouxe aqui para você ouvir esta mensagem.
deste assunto, que é o assunto mais importante na Bíblia. Quando Jesus disse que é preciso nascer da água e do Espírito. Água aqui não é H2O, isso não muda a natureza de ninguém. Água aqui é um símbolo da palavra de Deus. A Bíblia diz que, lá em Efésios, que Jesus está lavando a igreja pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. Portanto, quando o Senhor está falando aqui, nascer da água e do Espírito, significa nascer mediante a pregação da palavra, a mensagem da salvação, como nós estamos ministrando, e ser convencido pelo Espírito Santo de que você é pecador, está condenado, perpetuamente condenado, e se você não nascer de novo, você passará para a eternidade definitivamente perdido, morto em seus delitos e pecados. E só o Espírito Santo pode te convencer dessas coisas. Por isso, como nascer de novo, pastor? A primeira coisa que você precisa fazer para nascer de novo é reconhecer que você é pecador e que está espiritualmente morto. Sem reconhecer que você é pecador, você jamais vai nascer de novo. Sem reconhecer que você precisa de uma salvação e de um Salvador, você jamais vai nascer de novo. É por isso que Jesus disse: eu vim buscar e salvar os que estavam perdidos. Eu não vim chamar justos ao arrependimento, eu vim chamar pecadores. Pessoas que reconhecem que são pecadores e que estão entendendo que estão mortos espiritualmente, nasceram separados de Deus, não têm comunhão com Deus. Deus pode até ouvir uma oração sua, pode até te dar uma bênção de vez em quando, mas comunhão ele não tem. Por quê? Porque em você não habita o Espírito dele, o Espírito Santo. Somente quem nasce de novo recebe o Espírito Santo, que passa a habitar naquela pessoa, e a partir dali, através do Espírito Santo, nós temos comunhão com Deus. Jesus disse: aquele que me ama será amado do meu Pai. Ele disse isso nesse mesmo Evangelho. E eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Como é que isso vai ser feito? Através do Espírito Santo, que passa a habitar em nós. A Bíblia diz isso. Então, meu amado, se você quer ser salvo, se você quer a vida eterna, se você quer ter certeza da sua salvação, se você quer nascer de novo, reconheça que é pecador e que você está morto espiritualmente falando, isto é, separado de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é a separação. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda coisa que você precisa fazer para nascer de novo é que você precisa entender que foram os seus pecados que levaram Jesus a morrer naquela cruz em teu lugar. Ele te substituiu na tua morte. Jesus é o Cordeiro de Deus que te substituiu lá. Era você que deveria estar, quando morresse, eternamente no sofrimento. Mas Jesus foi e nos substituiu. É por isso que ele desceu ao inferno e ficou lá até ressuscitar. No terceiro dia Deus o ressuscitou. Mas ele nos substituiu. Ele pagou o preço da nossa condenação eterna. Então você precisa entender que é pecador, que nasceu espiritualmente morto, separado de Deus, que foram os seus pecados que levaram Jesus a morrer naquela cruz em teu lugar, que ele te substituiu na morte espiritual. E você precisa arrepender dos seus pecados. O que é arrependimento, pastor? Arrependimento, a palavra quer dizer mudar de mente, mudar de direção. Você está andando de costas para Deus, rumo à perdição. Você muda sua mente. A palavra de Deus alcança você, o Espírito Santo te convence que realmente você é pecador. Você precisa ser justificado, porque você está condenado eternamente. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí então a sua mente é mudada, há um arrependimento. E com a tua mente mudada, muda também a direção da sua vida. Os teus valores começam a mudar.
Tudo aquilo que antes não tinha lá muito valor, passa a ter valor agora. As coisas espirituais que eram relegadas a terceiro, quarto plano, passa a ter valor agora. As coisas materiais antes, sexo, dinheiro, fama, fortuna, isso, aquilo que era importante, que você matava e morria por isso, isso deixa de ter aquela importância que tinha antes, passa para segundo, terceiro lugar. E o reino de Deus passa a ser o mais importante na sua vida. Isso é arrependimento, mudança de mente, mudança de direção. E a quarta coisa é você confessar e receber pela fé Jesus Cristo como seu Senhor publicamente. Por que publicamente? Porque Jesus disse certa vez, está lá no Evangelho de Mateus capítulo 12, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos santos anjos que estão nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai e diante dos santos anjos que estão nos céus. Por isso você precisa entender estas coisas. Oxalá que o Espírito de Deus tenha tocado em teu coração nesta noite. Você que nos visita, você que ouviu e entendeu esta palavra. Você precisa de salvação. Onde você vai estar daqui a 100 anos, meu amado? Teu corpo pode estar sepultado. Se Jesus não veio para arrebatar a igreja, a morte já nos alcançou a todos daqui a 100 anos. Não é verdade? Mas o teu espírito e a tua alma poderão estar num lugar de gozo para sempre com o Senhor. Mas também poderão, se você recusar o que Deus fez por você para te salvar em Cristo Jesus, você poderá estar num lugar de tormento, aonde não há mais salvação. Nada mais vai te tirar dali. A morte sela o destino eterno da nossa alma. A Bíblia é muito clara a esse respeito. Nada pode ser feito por você depois da sua morte física. A tua chance é aqui, é enquanto você está vivo, enquanto você pode ouvir. Por isso que a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem maligno o seu caminho e volte-se ao Senhor, porque Ele é generoso em perdoá-lo. Então, Deus quer te perdoar. Deus quer perdoar todos os seus pecados, quer transformar a sua vida, quer colocar você na família dele, quer moldar você na imagem de Jesus, quer te abençoar como seu filho, com tudo que Deus tem. Não pense você que ser cristão, nascido de novo, é uma coisa ruim. Ao contrário, é a melhor coisa que existe na vida. Eu não troco isso por nada, 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 nada. Porque é a melhor coisa que existe. Ter a certeza da salvação. Porque Jesus disse que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Que Deus possa abençoar essa palavra ao teu coração. Gostaria de convidar a todos agora a fecharem os seus olhos. Todos agora com os olhos fechados, ninguém com os olhos abertos, ninguém se movimentando. Este é um momento muito importante. Gostaria de te dar uma oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus. Você que ouviu sobre este assunto, Jesus disse, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo para ver e para entrar no reino de Deus. Jesus já providenciou tudo. Deus em Cristo já providenciou tudo. A única coisa que você precisa fazer é aceitar pela fé aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás em teu lugar. E dizer, Senhor, eu reconheço que sou pecador, que foram os meus pecados que te levaram a morrer naquela cruz em meu lugar. O Senhor me substituiu. Eu me arrependo. Eu quero recebê-lo como meu Senhor. Quem toma essa decisão, levante a sua mão agora bem alto. Eu quero orar com você. Pode levantar, graças a Deus ali uma vida, outra. Mais alguém, pode levantar bem alto. Mais outra vida aqui, pode abaixar.
outra lá atrás, graças a Deus. Quem mais toma essa decisão de entregar a sua vida a Jesus para nascer de novo? Você vai nascer de novo, mais uma vida aqui, graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém toma essa decisão nessa noite, mais ali um jovem, graças a Deus. É o Espírito Santo que te convence dessa necessidade, não sou eu não, é o Espírito de Deus. Eu apenas te ministrei a palavra. Há mais alguém que toma essa decisão nesta noite? Ela é a decisão mais importante da tua vida. É a decisão que vai determinar para onde você irá quando partir. Se você irá para estar para sempre com Deus, ou se você irá para estar num lugar de tormento. Há mais alguém que deseja nascer de novo, entregar a sua vida a Jesus e dizer: Senhor, muda a minha vida. Levante a sua mão, mais bem alto, mais vidas aqui, outras vidas ali, graças a Deus, mais estão tomando, obrigado. Pode baixar a mão. Eu tenho certeza que Deus está atuando nos corações presentes. Louvado seja o Senhor. Continue intercedendo, igreja. Você que já é salvo, você que já nasceu de novo, interceda, porque esse é um momento decisivo. Há uma luta. Satanás não quer que você tome essa decisão. Ele está dizendo: deixe isso para mais tarde. Quando você for mais velho, você pode pensar nesse assunto de novo nascimento. Eu quero dizer para você que o cemitério está cheio de pessoas jovens sepultadas lá, que achavam que iam viver 80, 70, 80 anos, mas morreram jovens e morreram perdidas para sempre. Há mais alguém que toma essa decisão? Levante bem alta a sua mão, que eu vou orar com você. Graças a Deus, mais uma vida lá atrás. Há mais alguém que toma essa mesma decisão nessa noite? Todos vocês que levantaram as mãos, fiquem em pé. A igreja continua orando. Todos vocês que levantaram as mãos, fiquem em pé onde você está. Isso, fiquem em pé, não tenha vergonha. Isso, você que tomou essa decisão, fique em pé agora. O Senhor está olhando, Jesus está aqui, Deus está aqui. Agora eu vou te fazer um convite. Peça licença aí às pessoas que estão do seu lado e saia do seu lugar. Venha aqui na frente, eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração por você. Uma oração de entrega, de compromisso. Pode vir aqui à frente, sem nenhum receio. Se você não levantou a mão, mas está tomando essa decisão, venha também. Pode vir aqui, bem perto aqui, bem perto aqui. Isso, bem pertinho aqui. Há mais alguém que toma essa decisão nessa noite de entregar a sua vida a Jesus, fazer uma aliança com Ele? Como eu disse, eu fiz isso quando eu tinha 12 anos. Alguns estão fazendo já com mais idade. Não importa. O importante é fazer essa decisão. É entregar a sua vida, fazer uma aliança com Deus através de Jesus Cristo e garantir a sua eternidade com Ele. Porque a partir de hoje, se a sua decisão é sincera, Deus escreverá o seu nome no livro da vida e você vai ter o direito de herdar o reino dele. Jesus garantiu isto quando ele morreu em teu lugar, a tua morte, para que você tivesse vida e vida eterna. Há mais alguém que toma essa decisão? Mais um menino ali, eu fiz isso quando eu tinha 12 anos. Se nós tivermos outros aqui, venham. Essa é uma oportunidade. Deus está falando com você, não resista. Eu não sei se Deus vai te dar outra chance. Pode ser que sim, e eu espero que Deus te dê mais chance. Mas pode ser que não. Uma vez Jesus disse a um homem que tinha feito uma grande colheita, dizendo: olha, eu tenho aqui bens para muitos anos, agora eu vou descansar, vou gozar a vida, vou viver o melhor, do bom e do melhor. E Jesus disse a ele: louco, esta noite você vai morrer, e o que você tem, para quem será? Tudo o que você fez aí, para quem será? Essa noite vão pedir a tua alma. Eu não sei quando você vai partir, quando eu vou partir. O importante é nós estarmos preparados. E a preparação começa com o novo nascimento. Há mais alguém que toma essa decisão? Venha aqui à frente. Se há mais alguém, venha. Se não há, eu quero convidar você que está aqui à frente, olha aqui para mim. Essa decisão é a decisão mais importante da sua vida. Você vai marcar o dia de hoje na sua agenda, como foi o dia que você nasceu de novo. O dia em que o Senhor te tirou de um reino, que é o reino das trevas, e te transportou para o reino da luz. Não importa a sua vida como está.
não importa os teus pecados, não importa o que você fez. Todos os teus pecados Deus colocou sobre Jesus na cruz. Ele morreu por causa dos teus pecados. Tanto os pecados passados, os presentes, como os futuros. Ele morreu. A Bíblia diz que Deus o fez pecado, não pecador, pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então agora você vai fazer uma oração de confissão. Queria que você colocasse a sua mão direita no seu coração, apenas a mão direita, fechasse os seus olhos, e eu vou guiá-lo nesta oração. Você que vai orar, eu apenas vou guiá-lo. Eu vou falar pausadamente, você repete com toda a força, com toda a ênfase, diante de Deus. Deus está ouvindo, Jesus está aqui presente, o Espírito Santo está aqui, os anjos estão aqui, os demônios, Satanás vai ouvir também. Então diga assim: Senhor Deus e Pai, nesta noite, após ouvir a Tua palavra, compreendi que sou pecador e que estou morto espiritualmente. Compreendi também que foram os meus pecados que levaram Jesus a morrer na cruz em meu lugar, para me substituir na condenação eterna. Por isso, ó Deus, eu me arrependo de todos os meus pecados e confesso que a partir de agora, Jesus Cristo é o meu único e absoluto Senhor. Porque eu creio, ó Deus, que Tu ressuscitastes a Jesus para minha salvação. E eu recebo a Jesus como Senhor e como meu Salvador pessoal. Sela-me com o Teu Santo Espírito e me dê forças para Te servir todos os dias da minha vida. É o que eu Te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Continua com seus olhos fechados, não precisa repetir, apenas eu vou estar orando por você agora. Pai, aqui estão preciosas vidas, Senhor. Elas custaram a vida do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, essas vidas abriram suas bocas agora para confessar a Jesus como Senhor. Por isso, Senhor Jesus, o Senhor que conhece o coração de cada uma dessas pessoas, Pai, ó Senhor Jesus, o Senhor confesse agora os seus nomes diante do Pai, para que os nomes destas vidas que aqui estão possam ser escritas no livro da vida do Cordeiro de Deus. Que os nomes sejam escritos lá agora, Senhor. Que esses nomes sejam confessados diante de Deus e diante dos anjos. E que a partir de agora, Senhor, elas sejam seladas com o Teu Santo Espírito, Pai. Que o Teu Espírito venha como selo da nossa redenção, venha habitar no espírito de cada uma delas. E agora falamos com vocês, Satanás, demônios, ouça através do Espírito Santo que está presente em todos os lugares, ouçam, essas vidas não lhes pertencem mais. Elas têm um novo Senhor, e o Senhor delas é Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Portanto, arrede para longe dessas vidas. Nós te determinamos em nome de Jesus Cristo, quebramos todos os teus grilhões, todas as tuas prisões, e determinamos que essas vidas sejam libertas agora, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Pai, dê ordem aos teus anjos acerca de cada uma delas, Senhor, acampando os teus anjos junto de cada uma delas, para que elas sejam guardadas e sejam livres de perigos, de males, e também ajudadas e amparadas pelos teus anjos. E que o teu Espírito, a partir de hoje, Pai, as guie no caminho eterno. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos como igreja, cada uma delas no espírito, alma e corpo,